Pronto, é exatamente isso. Olha, o Fluminense é o primeiro semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. Isso é um orgulho para o futebol brasileiro. Eu quis trazer aqui essa pequena homenagem ao Fluminense, porque isso de fato é grandioso. O Fluminense está entre os 4 melhores clubes do mundo, simplesmente. Né? Hoje eliminou o Al Hilal da Arábia Saudita, vencendo por 2-1. Foi uma vitória grandiosa sobre um time que eliminou o Manchester City de Pep Guardiola. Então, e que investiu muito, tá? Nesse elenco. Sim. É um time que investiu milhões nesse elenco. Milhões. Só o volante Rubem Neves custou aos cofres do Al Hilal quase 300 milhões de reais. Então, por aí daí você tira, né? Por aí você tira o quanto esse clube investiu para a contratação desses atletas todos. Um time de futebol europeu, e o Fluminense foi lá com gol de Hércules. Hércules esse, criado no nosso futebol, tá? No Tiradentes, no Atlético Cearense, no Fortaleza, com passe de Samuel Xavier, lateral que jogou por muitos anos no time do Ceará. O Fluminense venceu, o Hércules inclusive foi eleito o melhor jogador da partida, né? E eu vou pegar um trechinho do Fluminense quando ele diz: fascina pela sua disciplina o Fluminense. Por que eu tô trazendo isso? Porque o Fluminense o elenco do Fluminense tem sido muito disciplinado. E é essa disciplina que tem feito o Fluminense chegar tão longe na Copa do Mundo de Clubes. Porque ele tem enfrentado equipes com investimentos muito superiores. Muito, infinitamente superiores. Equipes tecnicamente muito superiores, sim. Mas a disciplina do Fluminense, né, dos atletas do Fluminense que obedecem aos comandos do técnico Renato Gaúcho, que tem se mostrado um estrategista, né, faz com que o Fluminense chegue a essa semifinal com muitos méritos, tá? Não chegou por acaso, não chegou porque o caminho foi facilitado, chegou por méritos. Parabéns ao time do Fluminense. E mais tarde, 10 horas da noite, nós vamos torcer para o futebol brasileiro, porque tem Palmeiras e Chelsea, que também é um adversário que pode ser ultrapassado. O Palmeiras pode sim eliminar o Chelsea, assim como o Flamengo também venceu o Chelsea na primeira fase da competição, tá? E só para completar esse assunto mundial de clubes, amanhã ainda vamos ter mais 2 jogos, tá? Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, 1h da tarde, e também vamos ter Real Madrid e Borussia Dortmund às 5 horas da tarde, né? O Fluminense está esperando o vencedor de Palmeiras e Chelsea. O vencedor de Paris Saint-Germain e Bayern enfrenta o vencedor de Real Madrid e Borussia Dortmund. Se o Palmeiras avançar, já estamos na final do Mundial de Clubes. E detalhe, com um time que nunca ganhou o Mundial de Clubes, porque nem o Fluminense venceu o Mundial de Clubes e nem o Palmeiras também venceu o Mundial de Clubes. Então, se for a semifinal Palmeiras e Fluminense, poderemos ter um campeão mundial inédito no Mundial, que é o maior Mundial dos últimos anos, porque reúne de fato os últimos grandes campeões das competições sul-americanas, africanas, europeias, enfim, do mundo todo. E quem sabe o Palmeiras vai ter um Mundial. Só que aí, se o Palmeiras tiver um Mundial, acabou a piada do Palmeiras não tem Mundial, né? Aí morreu a piada de muitos torcedores, então eu acho que tem muita gente torcendo contra o Palmeiras, né? Mas assim, brincadeiras à parte, nós vamos torcer para que o nosso futebol brasileiro esteja assim na grande final e, claro, que ganhe esse Mundial de Clubes, que vai dar um prêmio quase que bilionário, o maior prêmio da história do futebol. Com toda certeza. A próxima pauta, Vitinho, nós vamos falar agora sobre a venda do Dylan Borreiro, não é isso? Exatamente, rapaz, olha até a pronúncia da mulher. Gostou? Tá, quem é o jogador? Dylan Borreiro. Aí, viu? Tá, gostou aí, Thiago? Olha, exatamente, perfeito. O Fortaleza vendeu o Dylan Borreiro. Lembra que a gente trouxe ontem que o Fortaleza estava muito próximo de acertar essa venda, né? Sim. E de fato, ela foi concretizada. O destino do Dylan Borreiro é o Atlético Nacional da Colômbia, né? É um dos maiores times da Colômbia, para não dizer o maior, e que tem fortes ligações com o futebol brasileiro. Você lembra que o Atlético Nacional seria o adversário da Chapecoense em 2016, na final da Sul-Americana, quando aconteceu aquele trágico acidente com a Chapecoense, e que o Atlético Nacional carinhosamente cedeu o título de campeão da Sul-Americana
para a Chapecoense, né? Que a Chapecoense é campeã da Sul-Americana porque o Atlético Nacional cedeu esse título, né? Fez questão de não disputar a partida para que esse título, para que a Chapecoense fosse declarada campeã mundial. Então é um time que tem um carinho dos brasileiros e o Dylan Borreiro vai para lá, negociação de 8,1 milhões de reais por 75% do passe do atleta. Boa venda pro Fortaleza, que vendeu um jogador que mal estava sendo utilizado, né? Mal entrou em campo. Por exemplo, só nessa temporada ele disputou só 7 partidas, foram 5 pelo estadual, 1 pela Libertadores e 1 pela Copa do Nordeste. Deu apenas 2 assistências e não marcou gols, tá? Ainda falando do Fortaleza, porque o Fortaleza tá movimentado no mercado da bola, tá? Tem mais informação sobre Fortaleza. Nas últimas semanas só deu Fortaleza. Só deu Fortaleza, só deu o mercado da bola do time do tricolor do PC. Ainda continuando falando de Fortaleza, o Lucas Sacha também tá de saída do Fortaleza, volante. O destino dele é o Atlético Paranaense. Ele estava negociando uma renovação de contrato com o Fortaleza, mas ele recebeu uma oferta com um valor salarial muito mais alto do que o Fortaleza pôde oferecer. E aí ele acertou a ida para o Atlético Paranaense. Ele só tinha 6 meses de contrato, ou seja, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube. Mas aí tá um ponto. Para que o Lucas Sacha consiga ir pro Atlético Paranaense imediatamente, o Fortaleza precisa liberar. Só que pro Fortaleza liberar, tem que haver uma compensação financeira. Então o Fortaleza vai receber aí cerca de 2 milhões de reais por essa negociação, né? Também uma boa negociação pro Fortaleza, que vai receber esse dinheiro apenas para liberar o jogador imediatamente, porque ele tem contrato, por mais que ele possa assinar um pré-contrato, ele ainda tem contrato vigente com o Fortaleza até dezembro de 2025. Mas aí, se o Fortaleza receber esse valor, né, e aí é um valor negociado entre os clubes, o Fortaleza libera imediatamente o Lucas Sacha e ele vai defender o Atlético Paranaense na Série B do Campeonato Brasileiro. O Lucas Sacha, que é um jogador que chegou em 2022, disputou 119 partidas com a camisa do Fortaleza, marcou 3 gols e deu 2 assistências, tá bom? Tá de saída do Fortaleza. Tem um outro jogador, só que aí nós falamos de 2 saídas, tem um jogador que o Fortaleza tem interesse, tá negociando, que é o atacante Santiago Solari do Racing da Argentina. O Fortaleza tem interesse nesse jogador, já ofereceu diversas formas de negociação ao time do Racing, que não aceitou nenhuma delas e que tá batendo o pé e diz que só vai sair, o Solari só vai sair do Racing se for para venda em definitivo. Essa negociação tem multa contratual, e a multa dele tá em torno aí de 27 milhões por 80% do passe do Santiago Solari. Então, Fortaleza vai ter que desembolsar essa quantia ou tentar aí uma negociação tentando abaixar um pouco mais, né? Próximo desse valor, mais um pouco, um valor não de 27 milhões, mas um pouco menos, para que o Santiago Solari seja jogador do Fortaleza. Então, uma negociação complicada, tendo em vista que o valor de investimento é muito alto, né? O Santiago Solari, que é uma peça importante no time do Racing da Argentina, é titular, né? E em 2025 disputou 20 jogos, marcou 4 gols e deu 2 assistências. Agora sim a gente pode passar de pauta, sair do Fortaleza para falar de quem? Ceará, exatamente. O Ceará que rescindiu com o atacante paraguaio. Quem é ele, Vitor Nogueira? É Jorge Recalde. O meio atacante Jorge Recalde não é mais jogador do Ceará. O Ceará oficializou essa rescisão contratual com o jogador. Ele que tinha contrato com o Ceará até o fim de 2025, né? Foi liberado de forma antecipada, né? Pelo time do Ceará. Inclusive ele nem tinha se apresentado ao Ceará. A gente trouxe essa informação aqui também no Tô de Olho, né? No Sport 7. Ele foi liberado antecipadamente, não se reapresentou para os treinos junto com o Alejandro Martínez, que também deve estar de saída do Ceará, né? E o destino dele é o Libertad do Paraguai, né? Também uma das maiores equipes do Paraguai, né? O Jorge Recalde, que chegou na temporada passada para reforçar o Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, mas que perdeu muito espaço, principalmente aí com a chegada do técnico Léo Condé, né? E também com a chegada do Matheus Araújo, né, que foi um jogador que o Ceará contratou a custo zero, era jogador do Corinthians, o Ceará contratou a custo zero no mercado,
para essa temporada. Então, com a chegada de algumas peças e também com a ida do Ceará para a primeira divisão, o Jorge Recalde acabou perdendo espaço no time do Ceará e foi negociado, né? Foi negociado agora com o Libertad do Paraguai. O Jorge Recalde, que também tinha o interesse aí do Olímpia do Paraguai e do Júnior Barranquilla da Colômbia, mas ele preferiu acertar com o Libertad. Então o Jorge Recalde tá fora do time do Ceará, minha amiga Ruth. Tá certo, Vitinho. Muito obrigada pela sua participação. Bom final de semana para você, bom descanso e até segunda. Até segunda.